Bom, o Luciano coloca uma questão instigante, né? Fala da oligarquia esclarecida. Na minha avaliação, não tem oligarquia esclarecida hoje, não. Talvez no passado, sim. Porque eu me surpreendo, às vezes, na Câmara, com vontade de conviver com pessoas que nós chamávamos de conservadoras, pessoas mais à direita, né? O Padre Zé Carlos está aqui, por exemplo, eu fico com muita vontade que tivesse lá o Pedro Aleixo, ou Milton Campos, ou Afonso Arinos de Melo Franco, sabe assim, que a gente pode ter discordâncias políticas, mas tem espaços outros de conversa, história, literatura, direito, filosofia, que acaba também refletindo em mediações no campo da política, né? O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma direita truculenta, atrasada, sabe assim, e sem nenhum refinamento intelectual, e não vou dizer, né, ético, moral, de valores, etc. Então, agora, você menciona uma questão, Luciano, que vocês podem me ajudar, e me escapou o termo, quando a pessoa é eleita, a possibilidade de que ela seja caçada democraticamente pelos próprios eleitores, através de um referendo. Isso tem um nome, alguns estados... O recall, né? Para isso, por exemplo, com relação a mandatos legislativos, nós teríamos que ter o voto distrital. Você não sabe quem votou, fica difícil você, né, assim, ter o recall. Então, mas é um mecanismo a ser discutido também, né? Como os eleitores terem manter a sua titularidade do mandato, né? Traduzindo na prática o dispositivo da Constituição, todo poder emana do povo, né? O André, cadê o André? Está ali atrás. O André, eu achei importante, né? Capitania hereditária política. Aqui eu volto, André, não sei se respondo a sua questão, mas eu volto à minha colocação anterior, no sentido de vincular a questão política com as questões econômicas, sociais, culturais, né? Quer dizer, o Brasil tem algumas travas, que impedem, inclusive, na minha leitura, um desenvolvimento mais equilibrado, integrado na perspectiva da doutrina social da igreja, sustentável, etc., né? O país fica meio... Eu vejo muito isso na questão fundiária. As capitanias hereditárias marcaram o Brasil e até hoje. Depois das capitanias hereditárias vieram as sesmarias, depois vieram os grandes latifúndios, a lei de terras do século XIX, se não fala a memória, de 1850, acabou sendo a lei de terras para proteger os grandes proprietários, vinculado ao latifúndio a questão do coronelismo, quando o Estado brasileiro foi literalmente privatizado, colocado a serviço dos interesses dessas oligarquias, né? Até acho que de uns tempos para cá vem se estabelecendo uma certa disputa. Eu acho que até 1930, por exemplo, o domínio da oligarquia foi total. A partir daí vem a sociedade, os movimentos sociais, o movimento sindical, etc. Mas na hora dos embates mesmo, eles têm ganhado todas. Essa que é a realidade. Assim, nós temos que pensar isso. Eles ganharam em 64, eles ganharam agora de novo, sabe assim, que são, a meu ver, exatamente isso. Movimentos para manter o que você chamou, a meu ver, com muita propriedade, as capitanias hereditárias políticas. Tá? O Gil já saiu? Saiu, né? Vou aqui dar um abraço nele. Assim, ele levantou as questões aqui, né, gente, que eu já tratei anteriormente, assim, que são coisas importantes, mas tem que... A questão da cláusula de barreira, com seus aspectos positivos, eu acho que tem que fazer. Agora eu fico pensando nisso, essas coisas tem que se fazer com uma participação da sociedade também, né? Um debate, o fim das coligações também, né? Tem agora essa questão da reforma na Câmara. Eu acho fundamental isso, nessa linha da participação da sociedade, a retomada do movimento cidadão pela democracia e pela reforma política. A sociedade tem que participar, né? Via CNBB, pastorais, movimentos sociais, OAB, né? Tem que fazer um debate, né? Senão as oligarquias hereditárias vão manter a sua dominação, né? Isso que o Gilberto chamou a atenção aqui é trágico, viu, gente? A desvinculação dos benefícios em relação ao salário mínimo. É importante nós termos uma consciência, né? Assim, com todas as dificuldades,
nós tivemos conquistas muito importantes no Brasil nos últimos anos. O fato da FAO ter retirado o Brasil do mapa da fome, né? Eu sou de uma região seca no norte de Minas, que está na área da Sudene, tem características climáticas muito parecidas com o semiárido do Nordeste. No ano passado, como ministro do Desenvolvimento Agrário, eu passei uns dias lá no sertão central do Ceará, território central da seca. E me dei conta, né, assim como tantas pessoas, que o Brasil não tem mais os retirantes, os flagelados da seca. 5 anos de seca no Nordeste. A situação está muito brava. Né? Assim, as vidas secas do Graciliano Ramos pertencem à história, até agora pelo menos. Assim como as mortes e as vidas severinas, né, do João Cabral de Melo Neto. Isso é uma conquista. Isso tem muito a ver com toda essa rede de proteção social. Tem a ver com as políticas de apoio à agricultura familiar, o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, Bolsa Família e os benefícios previdenciários não contributivos, especialmente o BPC, o benefício de prestação continuada, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres. E aí é pobre mesmo, porque o critério para receber o benefício é que a pessoa tenha um salário inferior, tem um ganho, né, inferior a 1/4 do salário mínimo. Então é tirar o pão da boca de gente muito pobre. Né? Essa advertência que ele fez aqui eu quero enfatizar. Né? Essa desvinculação dos benefícios em relação ao salário mínimo. É uma perversidade. Tá? Aliás, todas essas políticas todas, né, a emenda, a PEC 241, então, é marcada por uma perversidade assim... É visível. Eles não estão tendo a preocupação de escamotear, né, de esconder. Né? A conta está sendo apresentada para os pobres. Né? Então, essa campanha nacional, né, defesa dos direitos sociais e a defesa do Lula, pois não é um momento aqui hoje, mas valeria a pena a gente refletir depois um pouco mais sobre a Operação Lava Jato. Claro que nós todos queremos o fim da corrupção na política, queremos a ética, a transparência, a prestação de contas, essa é a nossa discussão aqui. Sabemos que pessoas do PT cometeram erros, isso tem que ser processado, tem que fazer a nossa autocrítica, o nosso exame de consciência, como propõe o nosso companheiro Olívio Dutra. Mas na minha leitura também, eu falo um pouco como advogado também, né? Professor de Direito há 36 anos. Conquistas civilizatórias do direito estão sendo postergadas no Brasil, relacionadas com o devido processo legal, com o direito de defesa, presumibilidade de inocência, a imagem das pessoas. E essa questão da delação premiada, é possível que essa delação premiada acabe aqui no Brasil. Eu acho que está sendo assim, vai virar breve, se continuar nessa linha, uma questão de chacota. Primeiro, pessoa que tem pena de 30 anos passa a ter pena de 2 anos. 2, 3 anos. Aí o pessoal fala que inventa coisa, velho. E depois a delação premiada em si só ser um instrumento de prova. Né? Assim, e na minha leitura, que é uma questão mais subjetiva, posso estar enganado, mas me sinto no direito, no dever de colocar aqui, eu acho que o ministro Sérgio Moro tem uma conotação ideológica muito clara. Então, no horizonte dele, a fixação dele, posso estar enganado, e queira Deus que eu esteja enganado. Se tiver, eu faço um ato de contrição com muita convicção. Né? Ele não tem outro olhar que não seja chegar ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Eu acho que não está fora do horizonte caçar o registro do Partido dos Trabalhadores. Assim, então eu acho uma questão que nós temos que pensar sobre ela também nesse momento em que estamos discutindo essa questão política. Né? A Raquel... Né? Coloca uma questão, né, Raquel? Né? Cadê sua filha, Raquel? Pois é. Está fazendo o que ela deve fazer, né? A Raquel coloca uma questão que aí eu quero refletir um pouco com você, nessa questão dos mandatos. Tá? Não tenho, assim, certeza, mas é um pouco isso. É a questão da experiência política. E a questão da vocação política. Claro que as capitanias hereditárias,
Eu vou dizer claro aqui, eu tenho um filho que é vereador em Belo Horizonte. Eu vou te mandar uma carta que eu fiz para justificar a candidatura dele. O menino é militante desde que nasceu. Entrou PT, construiu história, movimento de juventude. Eu sou contra esses vínculos hereditários automáticos. Mas o fato de ser meu filho também não pode impedir a carreira dele, não, ué. Sabe, assim, ele tem uma história, movimento social, de luta. Desde 8, 10 anos ele me acompanha nessa campanha toda. Viaja comigo, fez porta de fábrica, conheceu o Dazinho, que foi a grande referência dele, o grande encanto dele na infância. O Dazinho, não sei se vocês sabem quem foi, mas lá em Minas é uma figura de referência para nós. Né? Eu considero a maior figura humana que eu encontrei na vida, assim, a mais densa, a mais intensa. Né? O líder operário, o Padre Zé Carlos estava comentando sobre isso. O Dazinho tinha o 2º ano primário. Né? E ela conhecia uma sabedoria. Então, ele tem essa questão. Por exemplo, é razoável, vou pegar fora do Brasil. Vou pegar uma direita e uma esquerda. Vou pegar um político mais conservador. O Winston Churchill, que tem um papel fundamental na derrota do nazismo. Um político anticomunista, né? Mas um estadista. Ele foi político a vida toda. É razoável tirar uma pessoa como o Churchill da vida política? Tá? O Ho Chi Minh, lá no Vietnã. Ho Chi Minh deu uma declaração uma vez que me marcou muito. Eu fui lá no Vietnã, visitei a casinha dele, uma coisa comovente. Era um Gandhi. Né? Ele falou, desde os 16 anos, a minha vida pertence ao povo do Vietnã. Nunca casou, nunca teve família. Então, aqui no Brasil também, vamos pegar alguns políticos assim, até mais conservadores também, mas que tiveram um papel importante na história do Brasil. Vou pegar 2 que me ocorrem aqui agora. O Tancredo Neves e o Ulisses Guimarães. Aí eles foram políticos a vida inteira, todos os 2. Assim, e foi com essa experiência que eles ajudaram o processo de transição no país. Então eu acho que merece uma reflexão maior. Sabe, quando é vocação. Você vai impedir o Shakespeare ou Guimarães Rosa de escrever? Não, você não pode escrever só um livro. Você escreve um bom romance, depois você espera mais uns anos. Depois você é uma vocação, às vezes, né? O Max Weber, né? Político como vocação. A pessoa tem uma... Eu não sei, é claro que o carreirismo... Né? Agora, você vai impedir um estadista, o Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. O Roosevelt foi nos Estados Unidos na presidência e gostou de ser presidente. Reelegeu 4 vezes. Mais pudera, mais ficara. Para o bem do povo dos Estados Unidos, que é para nós. Quando ele morreu, Stalin foi curto e preciso. Né? Comentário único. Esse Roosevelt deu mais 100 anos de vida ao capitalismo. Assim, no sentido... Então, isso eu gostaria de refletir um pouco mais. No nosso diálogo fraterno, irmão, né? Sobre as bênçãos e as inspirações de Francisco de Assis. Depois eu quero saber mais, Raquel, sinceramente, minha ignorância, viu? Por isso que é bom a gente vir nos lugares, vivendo e aprendendo. Essa questão do consciente eleitoral, eu confesso, é minha ignorância. E vou correr atrás para aprender mais. Pois é. Assim, não é que é bom a gente... Agora, isso eu vou... O Gabriel, o jovem barbudo, eu concordo inteiramente com você, Gabriel. Eu vou até dar uma olhada na Câmara. Não vejo. O que nós temos hoje em termos de transparência? Nós temos um bom fundamento, uma referência fundante e fundamental na Constituição. A Constituição está sendo literalmente atropelada. A PEC 241 desconstitui a Constituição, na leitura que eu faço. Né? Fere cláusula pétrea. A Constituição, com todas as suas contradições, mas boas contradições, né? Aponta para o estado do bem-estar social no Brasil. Está claro, o artigo 3º é isso da Constituição. Isso vai acabar. O capítulo da ordem social todo vai desmontar. Sabe assim? Então, nós temos a Constituição e alguns instrumentos. Tem o Código de Ética do Congresso, sabe? Mas, na verdade, hoje, está muito vinculado aos compromissos de cada mandato. Sabe? Eu vou até também nessa linha da gente ir aprendendo juntos, eu vou até, bom que tem o Milton aqui também, o Robson, da nossa assessoria, da gente levantar o que tem lá na Câmara, no Congresso, de projetos, de iniciativas, e mesmo de normas, né? Que a gente às vezes, com relação a essa questão da transparência
da responsabilidade, né? E por último, meu querido companheiro irmão Guilherme Delgado, é um depoimento, né, Guilherme? Você colocou muito bem essa questão da responsabilidade financeira. Na verdade, é outra crítica que a gente faz à PEC 241. A PEC 241 apontou todas as suas baterias violentíssimas, poderosas, para as políticas sociais, para as ações sociais. Tudo. Educação, saúde, assistência social, previdência social, cultura, investimentos estratégicos em ciência e tecnologia, fundamentais para o projeto nacional, a soberania do Brasil. Não faz nenhuma restrição ao financeiro. Dívida pública, dívida externa, juros, nada. É isso que não estou dizendo. A conta tem endereço certo. Vai para os pobres, para a classe média assalariada, para os pequenos empreendedores e preserva rigorosamente o grande capital, né? Assim, E eu também, o Guilherme coloca um assunto também aqui, se bem entendi, que eu acho também que nós temos que discutir. Preservando rigorosamente o compromisso com a ética, os mecanismos de controle, de fiscalização. Agora, nós temos que discutir também aqui, né? Quem fiscaliza o rei, né? Quem fiscaliza o poder judiciário? Quem fiscaliza o fiscal, exatamente. Correto, Quem fiscaliza o fiscal, né? Quem fiscaliza, no caso, é o poder judiciário. Né? Nós estávamos discutindo, inclusive, há poucos dias, por exemplo, como que ficou esvaziado, né? Como que empobreceu o Conselho Nacional da Magistratura. Né? A própria questão do Ministério Público e a Polícia Federal. Tem um projeto na Câmara, gente, que é uma coisa assustadora. E eles estão pressionando mesmo. É um projeto na Câmara que, se for aprovado, a Polícia Federal passa a ser um poder de Estado. Passa a ser um poder de Estado. Eles não estão com nenhum limite, não. Eles vão lá e pressionam mesmo. Sabe, assim, para serem... Então é isso. Já vi que, só olhar aqui, o legado de Santo Inácio é permanente. Assim. Você olha assim, o olhar está dizendo, seu tempo acabou. Seu tempo